né, a postura, né, a respiração, né, essas questões falam muito e nós precisamos desenvolver essas habilidades para perceber isso, né, quando as pessoas estão em um ambiente muito tenso. Né? Então, pessoas que não se falam há muitos anos, ou que convivem com muita raiva, é muito difícil, entendeu, se libertarem disso. Nem todos querem, nem todos aceitam isso, né? Não é todo mundo que aceita fazer meditação. No geral, as pessoas têm muita resistência, né? É melhor eu demandar um processo, mesmo que depois o juiz diz, olha, vamos sentar e vamos conversar. Então, às vezes, para dar o equilíbrio entre as partes, é necessário um processo para criar o equilíbrio, até porque uma parte está muito fragilizada só a outra. Então, o papel do advogado, às vezes, é exatamente construir, né, uma boa ação, né, exatamente para dar, no primeiro momento, aquele equilíbrio. Aí, depois, se as pessoas aceitarem, é possível construir soluções. Então, eu acho que eu vou parar aqui, tá? Espero que dê uma visão. Não falei muito da casa da mediação, mas depois, se for possível. Tá? Obrigado, então, pela atenção. Depois eu quero escutar. Eu vou começar a falar daqui mesmo, né? E depois eu mudo para lá, porque já está todo mundo dormindo essa hora, né? Exposição de 40 minutos, só não dorme porque está com fome, né? Porque senão eu dormia mesmo. Né? Primeiro eu quero agradecer muito o convite que me foi formulado pela subseção, né? Pelo Otto aqui, que nós já nos conhecemos na convenção que uniu todo o Estado, todas as subseções, a Convenção dos Presidentes da Ordem. Né? Eu estou aqui para trazer algumas coisas aos senhores, mas sobretudo para ouvir de vocês, e a gente vai ter um espaço ao final para discutir isso, né? E ouvir o que é possível a gente fazer. Vocês vão ver que nós estamos dentro da Ordem com um centro de arbitragem e mediação, e que nós precisamos fazer isto funcionar, e isto é um pouco como a gente construir esta sede maravilhosa que vocês têm aqui em Vacaria, que recebe colegas de Lages, São José do Ouro, Lagoa Vermelha. Né? Isto é nós que vamos construir. Não tem outro jeito de ser feito este processo de utilização da arbitragem. E em todos os lugares que isso aconteceu, em todos os países, em todas as comunidades que isso aconteceu, foi a comunidade que fez. É mais ou menos como construir essa sede aqui. Quer dizer, tem uma liderança que acaba puxando, mas no fundo é a colaboração de todo mundo. A gente vai vendo que um deu 1000, outro não sei o que, outro pediu o verbo lá. É isso que vai construir um processo de mudança, onde a gente tenha uma instituição, uma forma de solução de conflitos mais eficiente, né, que está muito carente, tanto em termos de qualidade como em termos de celeridade. Nosso país precisa ter formas mais eficientes de solução de conflitos, e nós estamos nos acostumando com a situação atual no judiciário, onde a gente leva 8, 10 anos para ter uma solução definitiva de um caso, ou mais que isso. Entrando diretamente no tema, eu acho que para a gente falar de alguma coisa, a gente tem que contar um pouquinho, estabelecer algumas características e falar um pouquinho da história da coisa. Né? Primeiro, vamos desfazer qualquer mal entendido a respeito de mediação e arbitragem. O que mediação e arbitragem tem a ver uma com a outra? Nada. Não tem absolutamente nada a ver. São profissionais diferentes que trabalham, são tribos diferentes que participam de cada uma das atividades, são especialidades diferentes, absolutamente diferentes. A mediação, ela é muito mais profunda para nós advogados, é uma mudança muito mais profunda, cultural e até na forma de agir. Né? A arbitragem, ela já é muito parecida com o que se estabelece no processo
judicial. Ela é um processo judicial fora do âmbito do Estado. Basicamente isso. Né? Onde nós vamos ter uma decisão positiva e igual como vai sair um derrotado, um vencedor, como é no judiciário. Né? A mediação não. A mediação exige que a gente tenha algo além da nossa formação pura e simplesmente jurídica. Ela precisa de uma certa psicologia, a gente tem que ter ferramentas diferentes do que a gente usa no nosso dia a dia. A arbitragem a mediação não se chega a uma decisão. Essa é a básica distinção entre a arbitragem e a mediação. Não vai se chegar a uma decisão. O mediador não profere decisão. Ele tenta aproximar as partes a partir do respeito às realidades delas e deixando que elas vão construindo a solução. Ele é só um facilitador disso. Né? O árbitro não. O árbitro vai dar uma decisão. Ele vai ouvir as provas, vai ver quem tem a razão e vai dar a decisão. Então não vamos confundir mediação com arbitragem. Eu até acho que nós nem devíamos estar juntos aqui. Sinceramente, porque são coisas tão distintas, né, que nem seria o caso de estarmos juntos aqui. Mas existe um ponto de contato que depois, agora no que eu vou falar a seguir, a gente vai ver aqui. Vamos contar em que contexto a gente está para falar, por que nós estamos aqui falando desse tema hoje, em que contexto mundial este tema da arbitragem se insere. Eu assisti uma palestra uns 13, 14 anos atrás, não faz mais, 98, por aí, onde... Deixa eu abrir um pouco mais. Onde o palestrante era um jurista belga, em determinado momento ele começa a falar, ele estava falando sobre os avanços da humanidade, da civilização e a importância do direito nesse avanço. E aí ele começou a falar dos grandes marcos do direito. Então ele começava a falar lá da própria Bíblia, inicialmente, do Código Hammurabi, da Bíblia, depois passa pelo direito romano, que até hoje está nos influenciando, né? E aí, daqui a pouco, ele fala da Convenção de Nova York. Né? Eu digo, a Convenção de Nova York, a importância que teve. Mas o que é isso? Marco da história do direito, não sei nem o que é isso, a Convenção de Nova York. Bom, a Convenção de Nova York foi firmada em 1958, foi a princípio gestada dentro da ONU. Né? O principal país que levou a fazer a Convenção de Nova York foi a França. Né? E o que diz a Convenção de Nova York de tão importante para a história do direito? A Convenção estabeleceu o seguinte, basicamente, é uma convenção que tem 18 artigos, mas basicamente ela diz o seguinte, que uma decisão arbitral proferida em determinado país estrangeiro, a legislação do país, ou aquele país que aderisse à Convenção de Nova York, né, ele se comprometia a não estabelecer nenhum empecilho a mais para executar aquela decisão arbitral estrangeira, do que haveria empecilho para executar uma decisão judicial daquele próprio país. Bom, o que aconteceu de 1958 em diante? E a Convenção de Nova York foi firmada por todos os países civilizados, todos os países da Europa, Canadá, Estados Unidos, Japão lá do outro lado, todos os países civilizados firmaram a Convenção de Nova York. O Brasil, nós ficamos fora desse processo, nós só vamos firmar a Convenção em 2002, né? Embora com a nova lei de arbitragem de 96 a gente já tenha tudo que está na Convenção já está na nova lei. Mas o que aconteceu de 1958 até os anos 2000, né, que nós ficamos quase um século onde nós ficamos fora, o Brasil ficou fora
do que aconteceu no mundo, né? O que aconteceu foi uma explosão da arbitragem, né? Uma grande explosão da arbitragem, porque todo o comércio internacional, e eu estou falando aqui de pesquisa feita pela UNCITRAL, que é o órgão da ONU para o direito comercial, né? 93% dos contratos internacionais, 93% é praticamente todos, né? Tem cláusula compromissória arbitral. Então, o comércio mundial passou a funcionar de 1958 em diante com a arbitragem. E é evidente, eu vou falar um pouquinho a mais, um pouquinho adiante depois, questões práticas, e a gente vai ver que se a gente estiver numa situação advogando para um cliente brasileiro que vai negociar com um cliente estrangeiro, a gente vai querer fazer cláusula de arbitragem. Né? Bom, depois de 1958, os países, a partir dessa revolução que foi, e que eles viveram, né? Se você fala com um francês, com um inglês, com um canadense, eles viveram isso nos seus direitos internos, a partir da força que a Convenção de Nova York passou a ter, né? A pressão que acabou exercendo, né? Houve uma atualização das legislações internas para que a arbitragem também fosse feita nos países, internamente nos países. De novo, a França foi o país que liderou isso. Eu até estudei muito mais o que aconteceu nos Estados Unidos. Se a gente pegar início da década de 70, final da década de 60, os Estados Unidos tinham a situação mais ou menos parecida com o que a gente tem hoje no judiciário. Processos levando 10 anos para serem concluídos. Recursos também, discussão sobre a lei, se lá tem um problema maior ainda, porque cada estado tem uma legislação especial, então tinha discussões se cada um, se tinha lei federal prevalecia ou não, era um caos, né? Parecido com o que a gente tem hoje, muito parecido. A gente até diz, os Estados Unidos, eles tiveram uma situação muito parecida. E qual foi, a partir do que aconteceu no plano internacional, a comunidade jurídica americana, e isso veio até mais dos juízes do que dos advogados, e aqui está acontecendo isso também. Hoje a gente vê muito mais o STJ pregando as soluções alternativas do que nós próprios advogados, né? Se espalhou uma nova cultura, que eles tinham que enfrentar aquilo estava acarretando prejuízo para os profissionais do direito, que em vez de receber os seus honorários num período curto, levavam 10 anos. É muito diferente a gente trabalhar 6 meses no processo e receber, porque a gente não consegue cobrar o tempo a mais do cliente. Se nós chegarmos e dissermos assim para o cliente, não, vou te cobrar 15% para 6 meses, e daqui a 6 meses eu vou ter mais outro processo, e no período de 10 anos eu vou ter 6 vezes mais processos, né? Eu não consigo dizer para esse cliente, não, mas eu vou ficar 10 anos trabalhando, em vez de te cobrar 15, eu vou te cobrar 6 vezes mais, vou cobrar 75%. Não adianta eu dizer isso, porque não tem espaço econômico para isso. Tá certo? Então, por conta disso, eles começaram a intensificar e viram que aí entra o ponto de contato com a mediação, porque as Alternative Dispute Resolutions, que foi vamos dizer, a onda que se espalhou nos Estados Unidos, né, onde se dava ênfase à mediação, à arbitragem e, sobretudo, preparar o operador do direito para a negociação. Tanto que hoje a gente vai estudar, qualquer curso que a gente vai fazer de pós-graduação nos Estados Unidos, a gente começa a falar e tal, e o aluno americano ele começa a falar dos 4 semestres que ele teve de negociação. E aí a gente diz, pô, mas negociação... E aí ele pergunta, não, mas quem era o teu professor? Qual é o método? Você usava mais o método de Harvard, o método europeu? Eu não tive nenhum semestre de negociação. E o americano não consegue nem conceber isso. Mas como é que você advoga? Como é que você consegue advogar se você não tem técnicas de negociação, de poder fazer prevalecer a vontade do seu cliente, ou entender o que o outro lado está pensando, Então, muita coisa se resolve a partir de uma consciência, uma mudança cultural muito profunda, e que nos Estados Unidos ela teve o nome de ADR,
Alternative, que são as siglas ADR, de Alternative Dispute Resolution, que são formas alternativas de solução de conflito. Então, esse movimento que começou lá no final da década de 60, início da década de 70, e que chegou ao ponto de, nos anos 90, isso está totalmente implementado, todas as faculdades de Direito tendo isso nos seus currículos acadêmicos, que nós não temos ainda, não, mas eu acredito que mais 5, talvez nem dure isso para a gente começar a ter isso muito fortemente. Né? Basicamente, o que acontece, o que aconteceu nos Estados Unidos, e aconteceu na Itália, aconteceu em todos os países, a congestionamento judiciário, ele foi descrito esse fenômeno por um jurista italiano chamado Mauro Capelletti, que ele estudou tanto a Common Law como a Civil Law, os dois ficaram congestionados, e ele foi entender por que aconteceu esse congestionamento. E aí ele explica que foram 2 ondas de inclusão dos cidadãos na utilização do Poder Judiciário. Quem é que tem aqui mais de 40 anos de advocacia? Tem alguém aqui com 40 anos de advocacia? 35 anos de advocacia? 30 anos de advocacia? Ninguém? Ninguém? Eu tenho 28, então eu me entrego aqui. Quando eu comecei a advogar, eram 12 desembargadores, as sessões do tribunal tinham, eu me lembro do professor Fabrício, Eduardo Fabrício, foi presidente do tribunal, reclamando que tinham 14 processos para julgar na sessão do tribunal. E que não tinha a menor condição de atender 14 processos. Quantos a gente já assiste lá? 300, 200 processos numa sessão hoje. Bom, é verdade que a população mais carente não participava do mundo. Se a gente voltar um pouquinho mais da década de 50 no Brasil, a pessoa com menos condições econômicas não litigava. Hoje é muito raro a gente ver alguém que não teve uma ação trabalhista ou uma ação no juizado especial. É muito raro, não depende mais hoje. A questão econômica não tem nada a ver mais hoje. Houve uma inclusão absoluta de pessoas que passaram a utilizar o judiciário. Isso foi graças à implementação efetiva da assistência judiciária gratuita como uma instituição, né, com efetividade prática, e também com as defensorias públicas, né, institucionalizadas. Então, nós tivemos a primeira onda, que foi a inclusão de pessoas na utilização do judiciário, inclusão esta que congestionou em parte o judiciário. A segunda inclusão maior ainda, a gente nem se dá conta de que isso está acontecendo, mas está e é muito forte. Nós temos no STJ hoje 8.000 ações coletivas. E aí vai ação popular, ação civil pública, onde o meu direito, o direito do outro, o direito de cada um de vocês está sendo discutido lá. Tem uma ação, por exemplo, que está tramitando lá no Foro do Rio Grande do Sul, onde o Ministério Público, invocando o direito de cada um de nós, ele quer diminuir o número de antenas de telefonia móvel, porque ele acha que se entende que isso pode causar câncer na frequência que está hoje e que por uma medida preventiva é melhor que sejam desativadas, em parte, ou que seja diminuída. É o meu direito que está lá. Em vez de eu estar postulando, eu estou lá brigando, eu nem sei disso. E só no STJ tem 8.000, imagine quantos somado em quantas comarcas do Brasil, nos tribunais de justiça, nos tribunais federais. Imagina a quantidade de demanda que isso está gerando. Bom, o que o Capelletti então diz é que nós temos que ir para uma terceira. Teve essa primeira onda aí da inclusão das pessoas pela assistência judiciária, depois essa segunda onda das ações coletivas, e nós precisaríamos ir para uma terceira onda que ele começou a ver na Europa, que é a onda que vai questionar o processo judicial. Vai dizer o seguinte: olha, esse processo adversarial judicial, da forma como ele está gerando mais processos. Porque eu chego e levo um assunto para o outro, aqui, pô, a empresa está me cobrando aqui indevidamente, o outro, nós já vamos ver, porque nós agora vamos acionar eles, em vez de um processo, em vez daquilo ser uma solução, uma forma eficaz de paz social, aquilo lá se torna uma forma de tornar mais litigiosa a questão. Tá certo? E é isso que ocorre.
Tá? Então, começa a se questionar a teoria da ação como única forma de solucionar as questões e estabelecer paz social. Ao contrário, começa a desconfiar da ação judicial, né? Que talvez ela tenha que ser uma forma residual para nós resolver os nossos conflitos, porque ela não está mais gerando paz social. Bom, é nesse contexto que em 1996 eu comecei a estudar o tema da arbitragem em 1994. Tá? Em 1996 eu fui estimulado por um cearense, que é o Petrônio Muniz, tá? E que foi o patrono da lei de arbitragem. Tá? Então ele exaltou com uma lei no Congresso. Aí que eu comecei a estudar esse tema. Eu tive a oportunidade de ver uma cláusula compromissória num contrato internacional lá no passado, e tive que profissionalmente me defrontar com isso, e aí comecei e fui testemunha do que aconteceu com a lei de arbitragem, que foi promulgada em setembro de 1996, recém fez agora, mês passado, um aniversário de edição aí. O que a lei trouxe para o nosso país? Até porque a arbitragem não é uma novidade. Se nós estudar o direito romano, já está lá a arbitragem, a forma das partes poderem escolher um árbitro privado já está lá. Na Grécia Antiga já tem arbitragem, né? E quando o Brasil foi descoberto em 1500, as ordenações manuelinas que estavam em vigor naquele tempo, né, previam a arbitragem. Depois as afonsinas continuaram prevendo, depois as ordenações filipinas continuaram prevendo, a Constituição do Império expressa, o nosso Código Civil de 16, os Códigos de Processo Civil estaduais previam, como o CPC de 73 previa a arbitragem. Ela não é algo novo, ela só é algo que está sendo renovado, porque ela nunca teve utilização prática. O que a lei nos traz em 96? Ela moderniza o Instituto da Arbitragem e ela adota tudo aquilo que está de mais moderno nos países desenvolvidos. Toda aquela atualização legislativa que aconteceu nos países desenvolvidos, de 58 para diante, a nossa lei vai lá. E depois da Convenção de Nova York, a ONU editou uma lei modelo de arbitragem. Quer dizer, além da Convenção, ela editou, foi um dos poucos institutos que teve isso, a ONU editou uma lei modelo para que a legislação fosse uniforme em todos os países, de forma a estimular o uso do instituto. Porque, claro, quando a gente tem mesmas regras aqui na Argentina, é muito mais fácil. Eu já sei, se eu tiver uma arbitragem, se tiver problema, depois eu tenho que executar a decisão arbitral, como é que eu vou fazer na Argentina? Se eu já sei que a lei argentina é muito igual à nossa, fica isso tudo muito mais fácil. São leis de poucos artigos, e elas são quase todas baseadas na lei modelo da ONU, que é o caso da nossa lei aqui. Então nós temos uma legislação extremamente moderna e avançada no campo da arbitragem, que foi editada em 1996. De 96 a 2001, nós vivemos, e eu que participei da edição da lei e tudo, né, quando foi editada a lei, ajudei lá, fui o fundador da Câmara da Federação na época, constituímos uma Câmara e tal, e houve uma certa frustração muito grande, porque o ministro Sepúlveda, o então ministro Sepúlveda Pertence, invocou a inconstitucionalidade da lei, isso já em meados de 97, numa homologação de sentença estrangeira, até um assunto que não tinha. Ele dizia, não, aqui não tem nenhum problema, mas já que tem uma lei nova, eu vou invocar, arrogar aqui o pleno do STF, plenário do STF, fizesse o exame da constitucionalidade da lei. O que aconteceu? Eu vou mudar um pouquinho aqui, senão o pessoal vai dormir, aí eu falo daqui um pouco. O que aconteceu então? Alô? O que aconteceu então? De 96 a 2001, ficou tramitando a lei, a gente acompanhava voto a voto, e cada voto que saía, um outro pedia vista. Foi uma tragédia para os que estudavam o tema, né?
Até que, em 2001, então foi julgado pelo Pleno do STF a constitucionalidade da lei. Tá? Foi caso único, eu acho que só teve depois a lei de imprensa, que recentemente teve um exame, só que a lei de imprensa ainda eles excluíram, eles não examinaram toda a lei, eles pegaram os 3 primeiros capítulos da lei. Tá? E examinar a constitucionalidade dos capítulos todos. Na lei de arbitragem é o caso único onde toda a lei foi, se vocês verem, é um julgado muito interessante, vale a pena, quem quiser estudar o tema, vale a pena, e ele começa dizendo assim, nós vamos examinar a constitucionalidade de toda a lei. Tá certo? Então, mas ao final disso, pelo menos nós tivemos uma decisão do Pleno do STF dando guarida da lei, que foi uma coisa muito importante. O que a lei traz de tão diferente do que tinha antes? Primeiro, a lei traz várias novidades, ela não exige que a decisão arbitral seja homologada. Antes a arbitragem era feita e a decisão arbitral a gente tinha que levar para homologação judicial. Então isso foi suprimido, como é em todos os países do primeiro mundo, mas isso não é o essencial. O essencial que aconteceu na nova lei foi uma previsão que estabelece o seguinte: a cláusula compromissória. O que é a cláusula compromissória? É aquela onde nós, como advogados da parte, vamos negociar um contrato com o advogado da outra parte. Né? Então não tem litígio nenhum, não há nenhuma rusga, pelo contrário, as partes estão contratando, estão naquele momento de lua de mel, né? E de repente vamos ao final e o advogado da outra parte, obrigado, muito obrigado, o advogado da outra parte diz o seguinte: em vez de estabelecermos eleição de foro com marca de vacaria, vamos estabelecer que as disputas que podem vir a ocorrer, eventuais disputas futuras, eventuais que venham a ocorrer, sobre as matérias objeto desse contrato, sejam decididas por arbitragem. Isso é a cláusula compromissória. O que a lei está determinando, né, é que essa cláusula compromissória é obrigatória. E ela é obrigatória ao ponto do seguinte: se eu, como advogado, depois surge um conflito e digo para o meu cliente, não, nós vamos entrar no Poder Judiciário, a outra parte vai simplesmente dizer para o juiz, olha, tem cláusula de arbitragem e esse processo não pode seguir. E por força do artigo 267, inciso 7 do CPC, que foi alterado pela lei de arbitragem, o processo é extinto imediatamente. O que nós tivemos de lá para cá, eu estou fazendo eu vou publicar até o fim do ano, espero que consiga cumprir esse prazo, em comentários da lei de arbitragem, só que ao invés de fazer a publicação como a gente tem hoje, que a gente compra o doutor Negrão ali, que vem os comentários, né? Mas dali a 6 meses a gente já não confia mais no comentário, pô, mas será que